Olá, colecionadores, seguidores do canal Coisa de Colecionador. Trazer para vocês aqui uma opinião um pouco mais aprofundada a respeito de um dos melhores lançamentos de 2024 para quem gosta do famoso rock erudito. E um rock erudito da melhor qualidade, né? E não vai falar do que não presta. O que não presta, a gente esquece, a gente deixa para lá. Mas eu tenho falado também muito nos meus vídeos da volta, uma certa volta, uma certa retomada de posição de vários músicos famosos do rock erudito, lá dos anos 70, o melhor período do rock erudito, né, que foi entre 1970 e 1975, mais ou menos, né? E esses músicos que alguns nem chegaram a abandonar a estrada, continuaram na estrada, tiveram momentos um pouco infelizes, principalmente nos anos 80, anos 90, mas acabaram reencontrando o bom caminho do melhor rock erudito. Alguns compondo coisas novas, coisas inéditas, como eu citei recentemente a banda alemã Eloy, que lançou vários álbuns muito bons, uns 4, 5 álbuns muito bons a partir dos anos 2000, e outros que voltaram para a estrada de certa forma. Eu citei já o Analogy, o Coverdare e outras bandas aí que acabaram voltando, gravando músicas antigas, regravando, dando novas roupagens para músicas antigas e até se apresentando em shows também muito bons, muito legais mesmo, depois da virada do milênio. Eu acho que começou a surgir aquela consciência de que a música está com um grande rombo, um grande abandono cultural. Não há música que preste, né? A música pop, que já era ruim quando ela nasceu, lá nos anos 70 também, ela desandou para um caminho cada vez pior, cada vez mais medíocre, cada vez mais pobre, cada vez mais sem competência, sem talento, sem conhecimento musical, músicas de temporada, músicas de verão, músicas de época de ano e que são totalmente esquecidas logo em seguida. Eles conseguiram criar a música mais descartável possível. Porque se você pensar nas músicas pop dos anos 70, dos anos 80, você vê que elas ainda são executadas, elas ainda são admiradas, apesar de serem pop, de serem muito simples, de ter melodias muito bobas, mas elas ainda têm alguma qualidade musical, erudita, alguma coisa, né? Daí para em diante, a partir dos anos 90, principalmente, a lixarada estava instituída e surgiram todos esses gêneros musicais aí, né? Que são totalmente esquecíveis, desprezíveis e, sinceramente, uma lixarada. Negócio de funk, pagode e como é que é? Rap, umas coisas que eu nem sei se pode chamar de música. Mas vamos falar da boa música, que é o que interessa pra gente. E um desses compositores, provavelmente, não vou nem dizer que talvez seja o meu compositor favorito, mas se ele não for o favorito, ele é certamente um dos meus 20 favoritos. Eu tive ouvindo com mais calma esse último álbum lançado por ele, que eu tenho ouvido é o Rick Wakeman. Rick Wakeman, num álbum que saiu exatamente em 2024. Isso aqui, eu vou tirar aqui a capinha aqui, o plástico, para vocês poderem ver melhor. Tá aqui, Rick Wakeman, Live at London Palladium 2023. O que é isso aqui? Esse lindo boxezinho, ó, olha que box bonitinho. Esse lindo box, tá? É uma caixinha mesmo, é um box mesmo, é uma caixinha que vem, vou abrir aqui para vocês verem aqui, ó. Vou tirar aqui vem, dentro da caixinha vem um encarte e vem os 4 discos, tá? 4 discos, são 4 CDs, tá? São 4 CDs. Muito bem. Esse álbum, gente, é extraordinário. E é extraordinário por diversas razões. A primeira razão, a mais óbvia, é que o talento, a capacidade do Rick Wakeman nos teclados, já com 70 e poucos anos,
continua a mesma. É incrível a agilidade dele nos teclados. Isso aqui foi gravado, como já diz aqui, ao vivo no London Palladium em 2023. 2023, tá? Rick Wakeman aqui já tinha o quê? 74 anos, não é isso, gente? Me corrijam se eu falar errado aqui. 74 anos. 74 anos e o cara está mandando horrores. Outra coisa extraordinária é que isso aqui retoma, que é o que eu estou falando da retomada, retoma aquelas produções grandiosas lá dos anos 70, que o rock erudito, quando nasceu, ele nasceu com aquele virtuosismo, com aquela coisa de fazer verdadeiras óperas rock, usando, além dos instrumentos elétricos, eletrônicos, também muita percussão, orquestra sinfônica, coral, toda aquela parafernália gigantesca que fazia os shows dos anos 70, realmente shows. Não eram apenas show de música, era um show visual também, era uma coisa espantosa, espetacular. E esse show no London Palladium em 23 retoma basicamente essa forma de apresentação, tá? Esse álbum aqui é absolutamente sensacional. Vou dizer logo para vocês que não é difícil de você ouvir, pelo menos pela primeira vez, no seu streaming. Tem no Spotify, tem no YouTube Music. Eu só lamento que até agora eu não encontrei esse show, ou essa temporada de shows lá no Live at London Palladium, um vídeo, porque isso aqui deve ter sido absolutamente sensacional ao vivo, né? Mas eu só vi até agora alguns fragmentos e muito mal registrados, muito mal gravados, imagens ruins, sabe, cortes ruins, ângulos ruins, uma coisa bem amadora. Eu acho que se isso aqui não foi filmado, foi uma grande burrada da produção, porque com certeza esse show aqui foi, essa temporada aqui, são alguns dias, né? Essa temporada aqui foi absolutamente extraordinária. E aqui, outra coisa que eu tenho que destacar, já destaquei o Rick Wakeman, a versatilidade, já destaquei a grandiosidade do show, e agora eu tenho que destacar aqui que foi escolhido para esse álbum, o repertório escolhido para esses shows é uma verdadeira ode, é uma homenagem às obras mais famosas do Rick Wakeman. Então, se você é um fã do Rick Wakeman, mas que tem alguma dificuldade com os álbuns que vieram depois do Rei Arthur, né? Porque os chamados álbuns apoteóticos, mais famosos, que são os mais antigos, né? São As Seis Esposas de Henrique VIII, Viagem na Terra e o Rei Arthur. O quarto álbum de estúdio, inédito dele, seria o No Earthly Connection. Para mim, é tão bom quanto os anteriores, tá? E o seguinte, que é o Criminal Record, também é tão bom quanto, tá? Porém, tem pessoas que têm uma certa resistência a esses álbuns. E também os posteriores, que depois tem outros álbuns muito bons também, que é o caso, por exemplo, do Retorno ao Centro da Terra, de 99. Ele tem depois aquela ampliação que ele fez do Viagem ao Centro da Terra, em 2010, se eu não me engano. E depois tem aquela ampliação maravilhosa que ele fez do Rei Arthur, se eu não me engano, em 2018. Tá? E depois tem o Red Planet, né, o Planeta Vermelho, que também, na minha opinião, é excepcional. Muito bom mesmo. Mas, para não haver uma crítica de nenhum fã, ele executou no Live Palladium exclusivamente os 3 álbuns mais famosos, cultuados por absolutamente todo mundo, inquestionáveis. São os álbuns inquestionáveis do Rick Wakeman. Então, como é que ele fez? Ele fez assim, dividiu em 4 atos. Então, aqui no primeiro, você vai ter Live at London Palladium, As Seis Esposas de Henrique VIII, as 6 faixas, logicamente, né, referente às 6 esposas do Henrique VIII.
absolutamente sensacional, gente. E o Rick Wakeman é aquele grande músico, aquele músico extremamente talentoso, como muito poucos, mesmo dentro do rock, que não consegue tocar duas vezes uma melodia exatamente igual. Ele sempre vai acrescentar alguma coisa, vai fazer algo diferente, vai mudar pelo menos um pequeno arranjo, né? Mudar um determinado teclado por outro, tocando a mesma melodia. Então isso aqui é absolutamente único. Você adora as Seis Esposas de Henrique VIII lá do estúdio? Você já ouviu as Seis Esposas de Henrique VIII em outras apresentações? Pois aqui você vai ouvir as Seis Esposas de Henrique VIII de um jeito como você nunca ouviu antes. Ponto. É extraordinário, tá? Espetacular. Logicamente, você pode ouvir isso no streaming, mas se você ouvir aqui nesse CD, com uma aparelhagem competente, um bom CD player, né? Competente também, você vai ter uma experiência melhor, amigo. Desculpa. No ato 2, ele fez Mitos e Lendas do Rei Arthur e os Cavaleiros da Távola Redonda. Extraordinário, sem perder nada, espetacular, completamente sensacional. Aqui, ele fez mais algumas invenções, porque é o que eu falo, é um músico de tanto talento, que sobra talento, que transborda talento. Quer dizer, a cada apresentação ele pode apresentar um material novo, uma coisa diferenciada, e você vai ter uma experiência musical, uma experiência sonora, uma experiência sensorial completamente diferente a cada show do Rick Wakeman. Então aqui ele toca o Rei Arthur, a Dama do Lago, Lady of the Lake, Guinevere, Lancelot the Black Knight, The Best Knight, aí ele acrescenta um The Best Knight, Sir Galahad, Excalibur e The Last Battle. E ainda tem duas faixas, porque ele não tocou na sequência o Merlin the Magician, que é uma das músicas mais pedidas, né, mais sensacionais do Rei Arthur. Eu, sinceramente, não sei escolher a minha favorita, não tá. Eu boto o álbum, eu ouço ele de ponta a ponta, tá, gente? Mas ele então fez o Rei dos Magos, o Rei dos Merlins, né, porque Merlin era uma qualificação, né, e depois Merlin the Magician. Então ele, mais uma vez, criou algum material novo e apresentou nesse álbum aqui. Então, é uma experiência, para quem é fã do Rick Wakeman, obrigatória. Para quem é fã do Rei Arthur e os Cavaleiros da Távola Redonda, mais ainda. E para quem não é um momento extraordinário de descobrir uma música de qualidade. Tá? Bom, no terceiro ato, ele faz uma surpresinha novamente, que é o Classic Yes. Ele, como sendo um dos compositores da melhor fase do Yes, que é a fase do Fragile, do Close to the Edge, do Telefront Topographic Ocean, ele tem o direito, ele se dá o direito e até o dever de reinterpretar as melodias do Yes. Ele tem feito isso em alguns shows, tá, gente? Já tem feito isso em alguns shows. Tanto é que ele lançou um álbum agora, 2025, chamado Yes Sonata. Yes Sonata. Que eu depois vou gravar um vídeo falando do Yes Sonata, onde ele faz uma peça única só no piano com os melhores, mais importantes temas do Yes. Yes Sonata. Bom, mas aqui, Classic Yes, ele então vai reinterpretar os clássicos do Yes. Então ele faz um Roundabout, uma das músicas mais famosas do Yes, depois ele faz o Yes Suite, que é a origem, o Yes Suite, que ele toca aqui no show, inspirou ele a fazer o Yes Sonata, tá? Então ele faz o Yes Suite, fazendo a parte A, The Meeting, que é uma música também famosa do Yes, Yes Suite, Wonderful Stories, também outra música famosa, e o Yes Suite, terceira parte, que é o South Side of the Sky, que é também do álbum Fragile, né? Depois ele faz And You and I, outra música, nossa, marca do Yes, e termina alto nível com Star Trooper e Worm, né? Acho que lê isso aqui, Worm. Tá? Então é espetacular. Aí, meu amigo, acrescenta você ser fã do Rick Wakeman, acrescenta você ser fã do Yes. É um espetáculo isso aqui, tá? Ouça. No quarto e último álbum, para fechar o show com chave de ouro,
logicamente, o álbum mais famoso de todos, né? Que é aprovado por 100% de todo mundo, né? Absolutamente não existe reprovações para o Viagem ao Centro da Terra. Extraordinário, absolutamente sensacional e bem diferente do que ele já tinha gravado em estúdio. Essa versão do Viagem na Terra aqui é baseado na versão estendida que ele compôs em 2010, tá? A versão original de Viagem na Terra é de 1974, tinha apenas 4 faixas. Era um LP com 4 faixas, com 2 faixas no lado 1, 2 faixas no lado 2. Tá? Depois de 2010, ele revisitou o álbum de 74 e acrescentou muitas músicas mesmo, são 21 aqui no total, e gravou um álbum que é também chamado Viagem na Terra, mas é uma versão estendida de 2010. Se você procurar no nosso canal, você vai encontrar um vídeo em que eu comento, que eu mostro o álbum de 2010, tá? Então, meu amigo, se você já gostava daquele álbum de 74, se teve a oportunidade de 2010 ou não teve a oportunidade de ouvir o 2010, ouça ele aqui ao vivo. Se você já ouviu o 2010 e gostou do 2010, da versão 2010 de Viagem na Terra, você vai adorar essa daqui, porque ela ainda vem com muita coisa diferente. Logicamente, se você não é uma pessoa extremamente ortodoxa e que não admite nada além do álbum de estúdio, aí eu só posso dizer lamento a você, porque a experiência sonora ela pode ser sempre ampliada, porque você sempre vai poder ouvir o seu álbum favorito lá de 1974, mas é muito bom você poder ouvir outras versões, que é a vantagem do show, né? O show só tem vantagem, na minha opinião, se eu for ver músicos que são capazes de acrescentar coisas. Porque se for para ouvir absolutamente o álbum de estúdio, como a maioria dos músicos aí faz, chega no show e reproduz exatamente o que ele gravou no disco, eu não vou ao show. Eu acho uma idiotice. Eu só vou ao show de músicos virtuosos, de músicos com talento musical extraordinário, porque eu sei que eu vou ver uma jam session. Vai ser uma jam session. Para quem não sabe, jam session são aqueles músicos extremamente talentosos, muito ligados ao jazz, né? E que a cada momento que eles faziam uma apresentação, a música ia por caminhos completamente diferentes. Eles se davam a liberdade de improvisar com frequência. O Rick Wakeman é um músico desse nível, ou até maior. É um músico excepcional. Tá? Então, esse álbum aqui, meu amigo, é absolutamente sensacional. Se você... ainda vou mostrar aqui para vocês o encartezinho, que aqui, logicamente, tem o resumo das músicas, né? Um índicezinho, aqui tem algumas fotos do show, mas muito pouco. Lamento, porque aqui está o pessoal da banda. Eu também tenho que citar, não posso deixar de citar os músicos que estão aqui, né? Você tem, logicamente, o Rick Wakeman, todos os teclados. Tem o David Cockham, se eu ler o nome dele, eu peço desculpa ao David Cockham, na guitarra e nos backing vocals. Tem o Adam Faulkner na bateria. Você tem o Lee Pomeroy no baixo. Lee Pomeroy, que já é um músico, né, muito conhecido. A Harley Sanderson, que é o Rick Wakeman, passou a usar uma mulher nos vocais, que já é uma atitude muito corajosa, né? Porque sabe que os fãs mais tradicionais não querem abrir mão do vocalista original lá de 1970. Não é bem assim, né, gente? Eu sou um fã absurdo do Ashley Holt. O fã dele mesmo, acho que, nossa, a interpretação dele era extraordinária, mas não vou dizer que é insubstituível. É extraordinária, era poderosíssima, mas insubstituível não é, né? E aí ele foi mais longe, ele não botou um outro vocalista homem, uma outra voz masculina, não, ele botou uma mulher cantando. Isso é muito corajoso, é muito criativo, né? Então veio a Harley Sanderson, e depois o filho dele, né? Eu acho que é o filho mais velho dele, não tenho certeza, gente, desculpa. É o Adam Wakeman, mais teclados, guitarra e também fazendo backing vocal. E além disso, ele criou um coral, né? Porque essa questão de você contratar músicos é uma questão complicada, tá, gente? Por causa da questão do pagamento, né? Então ele criou o The English Chamber Choir, quer dizer, o coral English Chamber,
que é uma criação dele totalmente excepcional. Que coral maravilhoso. Além de ter os narradores, né? Tanto para Viagem na Terra, né? O Peter Egan e o Ian Lavender para o Rei Arthur, né? Mais uma vez, ele não aproveitou as vozes tradicionais, né? Lá de 74 ou de 75, ou mesmo as versões de mais novas, né? Que foram gravadas pelo... Oh, meu Deus, vai faltar o nome dele agora aqui. O Patrick Stewart, uma voz também excepcional, maravilhosa, né? Um ator que é o Patrick Stewart, que fez o Professor X, fez um monte de coisa legal, que tem uma voz incrível, e que gravou as versões estendidas de 2010 e 2018, se eu não estiver errado aqui. Ele gravou, e eles não aproveitaram as vozes desse, cara. Foram para o palco com novos narradores. Quer dizer, você tem uma experiência sonora completamente nova. Isso é bom demais, gente, porque é bom você poder também renovar a sua audição e com isso renovar também seu amor pelo álbum, né? Pelo músico, pelo álbum, pela obra dele. É absolutamente imperdível esse álbum aqui, tá, gente? Bota no seu stream. Depois que você acabar o vídeo aqui, você botar um gostei ou não gostei, por favor, e também se inscrever no canal, vai pro seu streaming de música aí, YouTube Music, Spotify, sei lá qual que você gosta. Rick Wakeman, Live at the London Palladium 2023. O cara tá com 70 anos, gente. Até a próxima.